Meu amigo Mike Duque-Estrada. Tamo junto. Bom demais. Que honra, feliz de você estar aqui, cara. Também, tô empolgado. A gente poder gravar esse podcast aqui pra galera. Fez boa viagem? Boa viagem, tranquilão. O Mike chegou direto do voo pra mesa. Assim que é bom. Pra gente gravar. E eu quero começar a fazer uma pergunta pra você, né? Que eu até fiz outra vez, mas eu queria que você falasse pra galera. Porque é Mike Duque-Estrada, Michael Duque-Estrada, Michel. Qual que é o seu nome? Então vamos lá, essa é uma história antiga. O meu nome é Michael. Michael, e esse nome foi dado pelo meu padrinho, porque ele era anos 80, fã do Michael Jackson. Então, cara, é Michael. Sério? Mas a minha mãe, ela não entendia nada de cultura pop, e aí ela lia Michel. Aí ela começou a me chamar de Michel. Então, dentro da família, acostumou o Michel. Entendi. Mas eu, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ser chamado de Michael ou Mike. E aí, porque ficou no Instagram Mike, aí a galera que não é tão próxima me chama de Mike e eu amo. Eu acho legal. Cada lugar tem um nome. Na escola me chamavam de Michael, que é terrível, né, cara? Verdade. Michael. Ou é Michael ou Michael. Eu tenho um primo chamado Michael que o pessoal chama de Michel. Tem um jogador de futebol que é Michael, né? Mas escreve Michael como Michael Jackson. Né? Sim. O jeito abrasileirado de falar. Eu acho estranho, mas beleza. E o Mike é lá do Rio de Janeiro. E você voou pra cá, né? Como é que tá aeroporto? Como é que tá essas coisas aí? Né? Tá estranho. Eu fui atendido por um cara que é por vídeo. O cara tava aqui em Congonhas e me atendeu pra eu voar do Rio de Janeiro. Você tá brincando? No check-in? Porque eu tinha que despachar uma mala. Aí tinha que imprimir lá a etiquetinha e daí eu fui ser atendido. Lá no 37. Quando chego no 37 tem... Skype. Uma tela, cara, uma Skype. E o cara... Aí uma caixinha de som assim, aí tava descarregado, eu não consegui ouvir ele. Aí a moça ligou, aí ele falou, mostra sua identidade. Daí eu mostrei minha identidade, minha esposa mostrou também. Aí ele agora fala quanto que deu aí na balança. Aí eu tinha que falar pra ele e ele tinha que confiar na minha palavra, porque ele não tava vendo. O sistema ainda não tá integrado. Isso, né? Exatamente. É estranho, né, cara? Parece coisa de filme futurista, né, cara? Cara, que louco. O Jetson, lembra do Jetson? E é engraçado porque eu tava no aeroporto um tempo atrás e tinha umas máquinas muito doidas assim, né? E eu perguntei pra um cara, falei, o que é isso? Aí ele até brincou, né? Isso é nosso desemprego, né? Porque vai se tornar assim, né? O cara do check-in me falando. Sim. Só que você via que eram planos para algum tempo, né? E de repente, já era, né? Tudo foi acelerado. E aí eu pensei que o cara tava trabalhando de casa. Mas aí eu perguntei à moça, né, da empresa. Ela falou, não, ele tá em Congonhas. Eu falei, poxa, não tem sentido. Por que ele tá... Não linkou para mim, assim. O cara tá em Congonhas me atendendo de um voo do Rio para Congonhas. Mas é isso. Isso aí. Iria te receber aqui. Muito bom. Você nasceu no Rio? Eu nasci em São Gonçalo, que é uma cidade, lá a gente chama de cidade dormitória, né? Sim. São Gonçalo é o segundo maior município do estado do Rio. Ok. Só perde para o Rio de Janeiro, capital mesmo. Então, nasci lá e fiquei lá até 2015. E aí lá plantei uma igreja. Hoje a igreja existe lá. Até estive lá domingo passado. Legal. Chama Comunidade do Rei e... Fábio Bravo, Dani Bravo são os pastores lá. Então a igreja que os bravos são pastores, você que plantou. Sim, eu cuidei do Fábio quando era adolescente, né? Legal. Então peguei os dois adolescentezinhos e treinei eles e tudo. Mas quantos anos você tá? Quantos anos eu tenho? Eu tô com 41. 41. Embora eu pareça ter menos, mas... É verdade. Eu pareço ter muito mais que eu tenho, mas tá bom. É a vida. Eu nasci em São Gonçalo e tô no Rio de Janeiro há 6 anos. Vou fazer 6 anos. Fizeram 6 anos. E como é que foi? Eu gosto de perguntar pra galera, sempre a primeira vez que a gente conversa, como é que foi o seu processo de conversão, assim? Como é que é a sua história com Jesus? Legal isso. Então, eu me converti com 18 anos. Meu sonho ser jogador de futebol. Então, jogo futebol desde 6 anos de idade. E aí, quando 16 anos, o meu pai separou da minha mãe. Aí meu mundo desabou. Assim, 16. 16 anos. E aí, nessa idade, eu comecei também a usar drogas e tal. E descobri que minha mãe era viciada em cocaína. Sério? Há muitos anos, desde a adolescência dela. Inclusive,
E você nunca Não sabia. tinha percebido? Assim, Sim. eu sabia que tinha alguma coisa, porque era criança e tudo. Mas aí quando eu comecei também a conhecer o mundo das drogas, foi. Tem que ser, sacou. Porque foi doido, assim. Eu fumei meu primeiro baseado e fui pra casa. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou pra mim assim: você fumou maconha? Aí eu disse: não, mãe, tá doido? Que isso? isso? Olhando pro chão assim, ela falou: eu fumo maconha desde a adolescência, eu sei quando alguém tá chapado. Aí eu fiquei muito sem graça, assim, deu um choque, assim. Daí ela começou a me dar grana pra eu comprar droga pra mim e pra ela, porque ela tinha muito medo de eu me envolver com crime. Roubar, alguma coisa do tipo assim, pra consumir, né? Então era tipo o aviãozinho dela. Eu pegava a droga, a gente usava junto. Loucura, mano. E aí eu descobri que, tipo, vários amigos meus faziam isso pra ela. Tipo, porque assim, ela era uma senhora, já não ia na boca de fumo, né? Sim. E aí, assim, essa estratégia dela de me dar a grana pra ir não deu certo, né? Porque eu acabei me envolvendo com crime também, traficante e tudo. Fiquei em boca de fumo, trabalhei em boca de fumo. É uma coisa que vai levando a outra. Sim. E eu acabei conhecendo esse submundo do narcotráfico do Rio de Janeiro, que é o que mostram aí na televisão. E aí, quando meu pai saiu de casa, minha mãe ficou desesperada, né, cara? Assim, foi uma doideira. Aí ela foi pra uma igreja. A primeira igreja que ela achou foi a Universal. Aí entrou lá, tipo assim, aquela ideia, vou orar, meu marido volta, vai ficar tudo bem. Sim, mas não rolou, né? Não rolou. Aí minha mãe encontrou algumas irmãs daquelas bem pentecostal, do coque. E essas irmãs iam pro monte orar. E aí minha mãe começou a ir, cara, orar com elas. Intercessão, chegava em casa cheio de droga, todo um monte de coisa, assim, muito louco, tá? Fumando maconha direto, cheirando cocaína direto. Aí minha mãe chegava, ela não me criticava, ela não falava nada. E ela tinha parado? Ela parou. Ela tava crente daquelas do pandeiro, mano. Sapateava e tudo. E aí ela começou a... Tem muito essa cultura nas igrejas pentecostais antigas, né? Principalmente de subúrbio, de orar na casa das pessoas, aquela coisa. Tem muito essa cultura. E aí um dia elas foram lá orar por mim. Aí eu tava já com síndrome do pânico, tava com depressão, tava muito, muito, muito mal. E aí elas oraram. Eu lembro que tava assistindo um jogo de futebol, Campeonato Brasileiro, 98. Aí eu tava sem camisa, ela falou, vamos orar aqui e tal. Aí deram a mão, aí começaram a orar por mim, orar. Eu não lembro muito bem o que elas oraram. Só sei que quando terminou, ela falou assim, você quer dar a sua vida para Jesus agora? Eu falei, quero. Eu quero isso aí que você tá falando. Mas eu não tava entendendo o que tava acontecendo, assim. Sim. Alguma coisa me levou, hoje eu sei que foi o Espírito Santo, né? E aí, cara, eu nunca mais botei um baseado na minha boca, assim. Depois daquele dia? Sim, depois daquele dia. A galera ia lá me chamar, vamos fumar um baseado e tal. Eu falei, cara, eu sou crente agora. Cara, como assim crente, pô? Aí eu também creio em Deus, vou na missa, mas fumo minha maconha, pô. Vamos embora. Não, cara, eu sou crente, Aí a galera fala que eu tava me escondendo atrás da Bíblia porque alguém ia me matar, e tinha gente que ia me matar e tal, aquela história toda. E aí eu me converti, e aí eu tive a sorte da igreja que eu fui, Nova Vida, né? Inclusive, até o pastor de lá, assim, foi um pai pra mim, assim. Em 6 meses eu já era um obreiro na igreja. 6 meses? Em 6 meses convertido. Mas por quê? Os caras que estavam ministrando lá direto tinham acabado de voltar de Toronto. 1994, 95, Pensacola, 98. Então, os caras estavam com um respingo de unção de avivamento. Então, a minha conversão foi assim, eu não me converti para dentro de um cristianismo tradicional. Eu me converti para reuniões onde as pessoas caíam no poder de Deus, cura de hidrocefalia... Você tá brincando. A famosa e polêmica unção do riso, que todo mundo criticava. Eu me converti dentro desse contexto. Sério? E aí... Mas a sua mãe tava nessa igreja? Aí minha mãe foi também para essa igreja. Então eu comecei a devorar livros de avivamento, tipo, loucamente, cara. Eu falei, eu queria aquilo na minha vida, assim. E a igreja, na época lá, estava experimentando um derramar de Deus muito poderoso. E em 6 meses eu era um obreiro, assim. Aí eu nasci de novo, já entrando no ministério. Sem contexto nenhum de igreja antes? Nenhum. De Bíblia? Nada. Nada? Nada. E nesses 6 meses? 6 meses.
6 meses, loucura. Devorou as escrituras. Eu cheguei de ir para Belo Horizonte nesse período de 6 meses, que eu ia fazer um teste no Atlético Mineiro, dentro do que eles chamam de teste dentro do grupo, né, assim. E aí eu tava, olha as doideiras, né, que Deus faz, né? Aí eu correndo na rua, até contei isso agora pro menino. Eu correndo na rua para manter a forma até o teste, eu encontrei uma diaconisa da Quadrangular. Aí eu tava querendo alguma igreja para ir, né? Era lá em Minas, recém-convertido, e aí surgiu essa oportunidade de eu voltar. Eu pensei assim, pô, me converti, Deus tá abrindo uma porta para eu jogar bola e tal, porque a adolescência deu uma parada por causa das drogas, mas aí ela falou, pô, ela me encontrou na rua, assim, essa senhora, ela falou, sou da Quadrangular, sou diaconisa, meu genro é missionário, vai almoçar lá em casa amanhã. Ó, doideira, a mulher me viu na rua, cara, me chamou pra almoçar na casa dela. Cheguei lá, o cara era um missionário desses de cura, coisa bem sobrenatural, assim, perna crescer, pessoas emagreciam, problema com tireoide, né? Que Você tem o número dele, alguma coisa? Cara, eu só emagrecia assim. Mas não adianta ele orar por emagrecimento e o cara comer um x-tudo depois. Volta tudo de novo. Mas, cara, foi muito doido. E o cara foi missionário na África e era bem aquela tradição da Quadrangular, né? O jaleco branco que eles usavam desde a época da Aimee, né? A Aimee, que é a fundadora, ela ia toda de branco por causa da questão do médico e a cura e essa coisa toda. E aí eu comecei a andar com um cara onde ele ia, no período que eu fiquei lá, ia nas cruzadas de milagres e ficava observando aquela coisa toda, cura, poder muito grande. E aí um dia eu tava na galeria da Quadrangular, uma das maiores, é Templo dos Anjos, existe até hoje, acho que é a maior de Belo Horizonte. E aí eu ouvi a voz de Deus, cara, falar comigo assim, volta pro Rio, você não vai fazer o teste, eu quero te usar lá. E aí eu voltei pra casa chorando. Você não fez o teste? Não fiz, eu larguei, voltei no meio da semana pro Rio. E aí eu cheguei no Rio, é muito doido essa história, eu cheguei no Rio na época da Semana Santa. Aí ia ter uma série de cultos na igreja que precisava de muitos líderes de louvor. E não tinha tanta gente assim, a igreja estava começando e eu entrei na escala. Você acredita, cara? Ministro de louvor, cara. Fui ministro de louvor. Aí entrei na escala, aí ensaiamos as músicas lá, aí só que o menino que tocava, ele tocava só com partitura. Ele não tinha ouvido pra música, ele é muito ruim de ouvido. Aí eu tinha uma prima que ela fala desafinando. E desafina falando. Ela até congrega comigo, é minha ovelha, né, cara? Tá vendo esse podcast? Tá vendo. Eu sempre zoo ela com isso, era muito ruim. E aí eu comecei a cantar e o cara não achava o tom da música de jeito nenhum. Então eu não tava desafinando, ele que tava tocando errado. E a minha prima desafinando. Nessa hora o pastor da igreja entrou com um líder de louvor na época lá, que é muito famoso. E o cara subiu no púlpito, o pastor subiu no púlpito, tomou o microfone na minha mão, me agradeceu e chamou o outro líder. Tipo assim, para de fazer besteira, vem aqui, conserta. Foi tipo isso. Eu fui pra casa chorando. Falei, caraca, não sirvo pra nada. E veio aquelas acusações, estraguei tudo. Fiz 6 meses convertido. Meu Deus. Aquela confusão. Aí no outro dia o pastor me ligou. Falou, vem aqui no escritório que eu quero conversar contigo. Aí ele falou assim pra mim, nunca vou esquecer isso. Eu sentei, imagina, um adolescente cheio de ferida, sem referência de pai. Ele falou assim, você tem unção e você tem muita presença no púlpito. Queria te chamar para trabalhar aqui na igreja, como obreiro. Eu vou te dar R$300 por mês e aí você vai me ajudar no programa de rádio. E tem 3 cultos sexta-feira, que eram os cultos mais terríveis, que era culto de libertação. Ou seja, eu ia trabalhar novo convertido, expulsando demônio das pessoas. Esse era o meu novo emprego. E aí eu falei, contratado, né? Eu falei, não, vamos embora. Eu ia para a igreja de manhã cedo, lá tinha um quartinho, eu ficava lá jejuando, orando, lendo, aí dava o horário do culto, descia, comecei abrindo as reuniões com oração, aí depois ele foi me dando oportunidade de pregar. Ele fazia, sabe como que o pastor fazia para me ensinar a pregar? Ele não me avisava que eu ia pregar. Eu chegava na reunião assim, aí ele, hoje a palavra tá com o irmão Michel. Sério? Sério. Aí o que eu fiz?
Todo culto eu preparava um esboço antes, porque eu poderia ser escalado na hora. Esse pastor é um gênio. E eu aprendi a pregar pregando. E eu tinha uma fita cassete, cara, de uma pregação minha. Eu falei assim, nossa, tanta besteira que eu falava, meu Deus do céu. Mas, cara, eu faço isso com a galera hoje lá. Você faz? Eu faço. Não de não avisar, mas tipo assim, cara, vai pregar. Ela fala, nunca preguei. Eu falei, então, mas você nunca vai saber se sabe se não tentar. Sim. Então vai. E eu vou sentar e vou te ouvir. Ela fala, não. Eu falei, não, mas eu não tô te ouvindo porque eu tô te avaliando. É porque eu quero saber o que Deus tem falado com você. Então eu sento e ouço. Eu ouço os meus obreiros, ouço pessoas menos maduras do que eu. Eu amo isso, Sim. porque eu fui ensinado assim. Então, a parada era assim, tipo, tenha um coração de aprendiz eternamente. Seja sempre ensinável, mesmo que a fonte seja imatura, mesmo que... Sim. Então eu creio que é isso, foi assim que eu aprendi. Então isso foi minha conversão e início de ministério. Eu tive a graça de ter esses caras na minha vida que me jogaram na fogueira, né? Incrível. Fazer programa de rádio, cara, é muito divertido. A gente ia pro programa de rádio e as pessoas ligavam ao vivo pedindo oração, né? E a gente era muito doido, a gente não tinha muita teologia na cabeça e a gente fazia umas loucuras que dava certo. Aí, tipo assim, a mulher ligava e falava, meu marido tá no bar bebendo, não sei o que, não quer saber do casamento, tal. Aí a gente falava assim, pega uma garrafa de água aí, de Coca-Cola, enche de água, e a gente vai consagrar essa água para Deus agora e você vai dar essa água para ele beber. Quando ele chegar, ele vai beber essa água. E aí Deus vai tocar nele. A gente tinha muita convicção. E aí, no outro programa, a mulher ligou, eu falei, ei, deu pro seu marido? Aí ela, não, ele não voltou para casa ainda, não deu para dar. Eu falei, meu Deus, deu errado a estratégia. Aí na outra semana ela falou, ligou de novo. Falei, e agora? Ela foi no bar, cara, e jogou a água dentro do bar. Os caras dentro do bar caíram endemoniados. Com a água benta lá. Você acredita? Era esse tipo de coisa que rolava. Gente sendo curada, ligando assim, batizado no Espírito Santo, em casa. A gente orava pelo rádio. E era um alcance legal. E o programa do rádio era... Eu não ouço mais rádio hoje, então eu não sei. Mas na época o rádio era muito forte com as igrejas evangélicas, né? No Rio de Janeiro. Então era sempre assim, o programa era meio-dia, na hora do almoço, para chamar para o culto das 3 da tarde. Então era um culto que ia muitas mulheres. E normalmente eram mães que deixavam as crianças na escola à tarde e iam para essa reunião. Dava mais mulheres do que homens nessa reunião. E aí eu cuidava dessa reunião de 7 da manhã, tinha uma reunião, às 3 da tarde e às 7 da noite. E eu pregava nas 3 reuniões direto. Era incansável. Foi uma escola assim, Sim, de imersão isso. absurda. E aí era assim, aprendi a lidar com essa questão de exorcismo, de como expulsar demônio, fui estudar como que é isso, como que funciona. E a gente tinha muita experiência assim, de ir desfazer alguns lugares de feitiçaria na casa das pessoas. E o pastor que me mentoreava, ele tinha um dom muito forte. Ele andava assim e falava, tem alguma coisa enterrada nessa casa aqui. Aí quebrava a parede, tinha perna de cera, que era algum tipo de coisa que tinham feito ali, maligno na casa. Então, eu andei no meio dessa galera, assim, que era essa linha de expulsar demônio, curar os doentes. É libertação mesmo. Libertação, né? E aí, no decorrer do tempo, eu fui me apaixonando pela parte de estudar a Bíblia, de conhecer teologia, conhecer as linhas de pensamento, ler coisas que eu nem concordava direito. Mas só para poder aprender e saber como que aquela pessoa pensava, né? Então fui muito incentivado, assim. E é um milagre, porque, cara, eu era muito, muito maconheiro, né? Eu fumava 8 baseados por isso. dia. Antes da sua conversão, você era um cara que lia e tal? Eu lia um pouco. Eu lia, mas a maconha não deixava. Eu ficava retardado, ficava muito doidão, não conseguia. Ficava lento. Ficava lento, não queria. Larguei escola, larguei tudo, então não tinha. Então aí, isso é uma coisa que é incrível pra mim, de Deus, porque eu sou professor de história da igreja, né? Uhum. Cara, e eu trabalho com números, com data, com nome. Os meninos, o Fábio Bravo, ele ficava zoando. Cara, você fica inventando esses nomes na hora, cara. Não é possível que você decore o nome de todo mundo, a data que aconteceu e tal. Eu falei, cara, eu só leio. Eu leio o livro e te explico o que eu acabei de ler depois que eu acabei de ler. Agora, isso é milagroso.
pro estilo de vida que eu Sim, tinha, porque sim. não era para ter neurônio, assim. Fui muito fundo na doideira. E aí, cara, eu fui achado, né? Eu falo assim, eu falava, eu aceitei Jesus e tal. Eu falo, cara, eu não aceitei Jesus. Ele me aceitou. Foi lá buscar, Eu né? não queria ele, eu tava amaldiçoando o nome de Deus, cara. Tava longe. Eu não queria Deus. Eu nunca quis Deus. Ele me quis, sabe? É muito louco. Eu fui primeira vez ou segunda que eu fui no IHOP, cara. Aí eu fui na sala profética lá, né? Aí eu encontrei é muito doido lá. Essa sala profética é muito... A gente sempre que vai lá, a gente vai. Aí o cara falou assim, eu vejo que tinham muitos anjos na sua adolescência. E eles trabalharam muito. Muito, muito, muito. Aí eu pensei, cara, quantas vezes, cara, a polícia entrou na favela, quantas vezes tomei dura da PM, assim, na favela, num beco escuro, só tava eu e o policial. E essa parada tem a ver também com a minha avó, que a minha avó era a única crente, esqueci desse detalhe, da Brasil para Cristo. Eu me lembro que eu era criança, dela ajoelhada, orando em línguas. Eu dormia às vezes lá na casa da minha avó. E os 12 filhos, nenhum crente. E aí, hoje, a maioria dos filhos foram tudo convertendo. E a minha mãe converteu e me atingiu. E isso é resultado das orações da minha avó lá na década de 70, intercedendo. Isso é muito louco. É uma coisa muito doida. A oração, ela não... Eu sempre falo isso, cara, você orou, cara, isso não se perdeu num vácuo. Não tem como. Esse negócio vai Não cair, volta vazio, vai voltar, uma hora vai voltar, cara. Em algum momento, talvez não nos seus olhos não vão ver, mas em algum momento a oração vai afetar, então não tem como, você não tá perdendo seu tempo. Então Mas segura esse assunto da oração que eu quero que você aprofunde nele. Sim. E aí hoje você lidera uma igreja. Isso. Tá. Na verdade, sou pastor ordenado desde 2009. Em 2009, fui ordenado pastor pela Vínia. Foi o Manga, Luciano Manga, né? Que até hoje ele coordena a Vínia no Rio também. E um outro pastor, o João. E aí a gente tinha essa igreja de São Gonçalo, que é a igreja do Fábio, que o Fábio tá hoje lá. E a gente começou, cara, numa piscina quebrada que tinha na minha casa. Aí eu olho pra trás, assim, eu vejo como que eu era muito pobre, meu Deus do céu. Eu morava numa casa de um quarto e era telha de amianto, assim. E daí tinha uma piscina quebrada, né? Porque a outra pessoa que morava na casa não pagava a conta d'água e a tia da Maíra mandou descer a marreta. Então era uma piscina em L e a gente botou um refletor, porque era escuro. Só que o refletor, cara, eu não sei se a gente era só ignorância, mas era muito quente a luz. Oh. E aí a gente falava assim, São Gonçalo já é quente. E na reunião a gente ligava o sol, né? Aí o Fábio falava assim, vai ligar o sol hoje? Aí ligava o sol, aquela luz amarela. E aí a gente juntava ali a galera, os adolescentes, um monte de jovem apaixonado por Jesus. Eu, um jovem pastor de 28 anos, 27 anos, trabalhando com adolescentes. A gente queria mudar o mundo, queria ver avivamento acontecer naquele dia, naquela hora. A gente queria aquilo mesmo. E a gente dedicava muito tempo. E você continuou consumindo avivamento? Continuou lendo? Sim, direto. Sempre. E passando isso, né? Sim. Aí tem amigos que me encontram hoje, 20 anos depois, que foram lá, que são até pastores, foram lá na sala de oração, em alguma conferência. Falou, cara, você tá falando a mesma coisa, cara, 20 anos. É impressionante como você... O dom da repetição. Você tem o dom da repetição. Você tá falando a mesma coisa. É oração, é avivamento, Cara, você tá nisso, né? Eu falei, cara, eu tô porque é o meu encargo, é o peso da minha vida e eu vivo para que isso aconteça. Mesmo que eu não veja, eu sei que uma geração vai pegar isso, né? Então, depois de 8 anos trabalhando em São Gonçalo, eu mudei pro Rio de Janeiro. E minha vida é muito assim, cara. Eu começo uma coisa, aí quando ela tá ficando bonita, o Senhor me tira e me leva pra... Aí eu deixei uma igreja lá, aí domingo eu fui lá pregar e levei alguns irmãos da igreja que eu pastorei hoje. E eles vieram me agradecer assim, cara, muito obrigado. Você deixou uma igreja incrível, orgânica,
Lá eles têm uma prática muito legal que a gente ensinou, né? Que é num período do louvor ter várias orações em cima das músicas. Então, isso os membros normais da igreja. Fica um microfone assim, e eles pegam o microfone e vão orando em cima do que o Fábio e a Dani estão cantando. Orações curtinhas, assim. Então, 5, 6, 7 irmãos fazem isso. Eles ficaram impressionados, assim, como eles se movimentavam. E todas as pessoas que oraram eram pessoas que eu vi imaturas, que eu vi, assim, zeradas, sabe? E no final, muitas vieram falar comigo, chorando, cara, obrigado e tal. E aí o pessoal da nossa comunidade atual falou, cara, você... demais, cara, você largar isso aqui, Sim. tipo, certo pelo duvidoso, entendeu? Porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não tinha nada, assim, não tinha nada. Eu tinha uma sala feia, que era uma antiga confecção, com um monte de gente viciada em ativismo, querendo fazer missões para postar no Facebook, e não conheciam Bíblia, não conheciam, acho nem salvo era alguns, e queriam fazer missões. E por que você foi pro Rio? Qual era o objetivo aí pro Rio? Então, o meu sonho, cara, o sonho da minha vida é construir um lugar para Deus habitar. Essa é a parada da minha vida, sempre foi. E eu vivi muito tempo frustrado, porque eu acompanhava o movimento de oração por causa do IHOP desde 2001. Então, em 2001 ninguém falava disso no Brasil. Sim. Começaram a falar um pouco em 2003, 2002 com Casa de Davi. Começaram a falar alguma coisa, mas ainda não era exatamente parecido. Então, quando eu conheci o IHOP, eu ficava acompanhando pela internet de escada, né? Era muito doido. E não tinha tudo, porque na época você, para ver o turno, tinha que pagar. Então, eram algumas coisas que a gente achava de vídeo lá e tudo mais. Eu pensava assim, eu quero fazer isso na minha vida, no meu ministério, mas eu acho que é impossível. Não tem como fazer isso no Brasil. Ninguém vai dar dinheiro para as pessoas orarem. Ninguém acredita que é importante orar de noite. As pessoas vão achar que isso é coisa do Velho Testamento e que eu tô doido. Então não tem como. E aí eu fiz várias coisas parecidas, mas era muito era uma frustração muito grande, porque eu criava grupos de oração, sempre ensinando sobre oração. Eu fazia mobilização de oração de 12 horas, mas não era aquilo. Eu queria uma comunidade de famílias que se mudassem geograficamente para o lugar ao redor para poder construir um lugar para a presença de Deus. E é o que eu estou vivendo hoje. 80 ou 90% da nossa comunidade mora perto de quase ir a pé para reunião. Vão de carro porque sempre fazem alguma coisa depois. Mas os missionários, todos eles moram próximos, se mudaram para perto. Geograficamente, famílias estão se mudando porque estão comprando essa visão. E eu achava que isso era impossível. Aí em 2013 eu conheci um cara chamado Marcos Meyer. Todo mundo canta a música dele no Brasil e acha que é dos caras da Bethel, mas não é. É a canção Pai Nosso, né? Que é a mais tocada aí, a versão que fizeram em português. E o Marcos Meyer, ele veio pro Brasil com um amigo brasileiro, o Web Venga, e foram em Montemor. E aí eu fui para Montemor para ouvir eles. Cara, eu falei, eu vou conhecer alguém do IHOP, cara, é incrível. E ele falou para mim assim, cara, se eu morasse no Brasil, eu estabeleceria a casa de oração da seguinte forma. Eu teria vários grupos pequenos para ter discipulado nas casas. Ok. E esses grupos pequenos, essas famílias iriam investir financeiramente. Cada grupo pequeno ia assumir um missionário de oração. Ia dar pelo menos um salário mínimo para esse jovem missionário ficar lá orando 40 horas semanais. Cara, ô Douglas, eu sempre pensei a mesma coisa. Sério? Sério. Mas eu achava que era maluquice. Tipo assim, ninguém vai comprar essa ideia. Quando ele falou, cara, isso pra mim, tipo assim, tem uma metáfora que o Roberto Walker usa. Eu vi a lebre, sabe? Tem a corrida de cachorro, aquelas corridas de cachorro que o cachorro corre porque ele vê a lebre. O cachorro que não vê a lebre, ele fica parado. Cara, eu vi a lebre, eu falei, cara, isso eu vou correr. Eu vou correr nessa direção, eu vou fazer isso. E aí eu voltei pro Rio de Janeiro com fogo no coração,
para fazer isso. E foram anos de muita dor, de muita luta, de muita incompreensão. Quando eu falava disso nas igrejas, era tipo, cara, você tá louco, cara. Não tem como isso acontecer, isso não vai acontecer. Interessante que o Cantarino, né, o Gabriel Cantarino veio aqui e ele falou uma coisa legal sobre João Batista, né, falando dessa vida de deserto. Sim. Porque muitas vezes quando a gente fala de deserto na igreja brasileira, né, a gente pensa em escassez, Sim. em passar fome, passar Sim. necessidade, perder o emprego, estou no deserto. E ele falou, não, ele falando dessa vida de deserto no sentido de solidão, né? Sim. Porque você chegou antes num lugar Sim. em que ninguém chegou. Sim. E você começa a falar algo que ninguém está falando, e você Exatamente. começa a agir em algo que ninguém está agindo, e você é incompreendido, né? Até que é confirmado Exatamente. e a multidão vem pro deserto, já não é mais deserto. É a dor do pioneirismo. É. Ou a dor do precursor, sei lá. É uma dor mesmo. Sim, E é porque você... E até hoje eu lido com isso, assim. sem dúvida. Isso me toca muito, assim. Eu sinto saudades de uma coisa que eu nunca vi. Eu nunca vi. O que eu tô falando é... Eu creio que é possível Deus se mudar para o Rio de Janeiro. Literalmente. E não é a onipresença dele. É a presença manifesta dele. Era isso que Davi queria. E Davi não deixou que as fraquezas e os fracassos da vida dele colocassem limitação para ele experimentar a plenitude do poder de Deus na geração dele. Então, quando eu digo eu quero construir um lugar para a presença de Deus, o que eu estou querendo dizer é: Deus, qual é o limite máximo que na minha geração, nessa era, eu posso experimentar do seu poder e da sua presença na minha cidade? É isso que eu quero. E qual a diferença da onipresença e da presença manifesta? Então, a onipresença de Deus, ela está em todo lugar. Então, Deus está aqui agora e Ele está dentro de um prostíbulo. Ele está lá na China, está no Japão. Ele está em todo lugar. O salmista fala, Salmo 139, se eu for até o fundo do Hades, lá você está. Inclusive, essa passagem que deixou Santo Agostinho louco, né? Assim, caraca, até no inferno a presença de Deus vai estar, então é melhor me acertar com ele aqui e não ir para o inferno, né? Porque tipo, não tem como fugir da presença de Deus, ele está em todo lugar. Mas existem momentos na Bíblia em que a presença de Deus se torna física e tangível. Então, é diferente da onipresença. Por exemplo, Salomão vai e constrói um templo. E aí ele constrói o templo e fala assim: Deus, eu sei que você não pode habitar aqui nesse templo. E aí no Novo Testamento dizem: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí está a confusão na igreja evangélica. Ali ele está falando da onipresença. Óbvio, Deus não pode habitar aqui. Deus enche os céus, Deus enche o universo. Ele é Deus. Numa outra passagem em Crônicas, o mesmo cara que fala: Deus, você não pode morar aqui, vê a glória de Deus encher o templo e os sacerdotes não conseguem entrar porque Deus estava lá. Ou seja, ali não é onipresença. Deus está se manifestando de uma outra maneira que a gente chama de substancial, física. Os sacerdotes não podiam entrar por quê? Porque tinha uma pessoa lá dentro, Deus. Deus estava ali. Deus está assim em todas as cidades? Deus está assim lá no Rio de Janeiro? Deus está assim em Bragança? É isso que eu quero. Significa que a presença de Deus vai estar aqui. E Bob Sorg explica isso. Tem a glória subjetiva e a glória objetiva de Deus. Então a glória subjetiva é: você está num culto e você está sendo tocado por Deus. Okay. E a pessoa do seu lado foi o pior culto da vida dela. Isso é glória subjetiva. Acontece direto. Sim. Eu sou visitado, você não. E aí tem vários fatores que não dá tempo de entrar aqui. E tem a glória objetiva, que é quando até o não crente sabe: Deus está aqui. Querendo ou não, ele vai saber. Que a gente lê dos avivamentos. Isso. Deus morou em Los Angeles, num lugar que era um estábulo de cavalos, onde 5, 6 quarteirões, pessoas se convertiam, sem um folheto, sem um evangelista pregando. Mano, onde que isso está acontecendo no Brasil? Se tu me falar, eu vou para lá agora. Porque tem um padrão de pessoas específico para construir isso. Não é qualquer pessoa.
Davi estabeleceu o protocolo. Ele diz no Salmo 15: quem habitará no seu tabernáculo? Quem? E aí ele fala o tipo de pessoa, porque Davi sabe com o que ele está lidando. A arca matou 50 mil homens em Bet-Semes. Ele falou: vou botar o trono de Deus no meio de Jerusalém, sem véu. Isso mata pessoas. Porque eu estou falando de Deus vir com todos os seus atributos. Então ele não vai deixar a santidade no céu e descer só com graça e amor. Então a gente está lidando com alta tensão. Então é perigoso mexer com isso. Ananias e Safira está aí para comprovar a gente, né? O que eu estou falando. Então Davi falou: eu preciso de um tipo de família ou de famílias que tenham esse protocolo. Quem habitará no seu tabernáculo? E ele fala: aquele que não difama o seu amigo. Por quê? Porque calúnia, falar mal do seu irmão, entristece o Espírito Santo. No Salmo 101, ele é como se fosse um resumo do Sermão do Monte. E aí ele fala assim: andarei na minha casa com integridade, dentro da minha casa. Ou seja, como que eu começo a construir um lugar para a presença de Deus? Sua família. Na minha casa. O jeito que eu falo com a minha esposa, se eu disciplino meus filhos em amor, se eu tenho tempo olho no olho com meu menino, se eu tenho um dia onde eu desligo tudo para ficar só com eles e eles precisam saber: esse dia é seu, eu tô dando para você. Se a minha esposa sabe o que é submissão e eu sei o que é amar ela como Cristo amou a igreja. Se eu guardo a minha língua e não falo mal de ninguém. E se eu tenho que falar alguma coisa, eu falo na frente da pessoa em amor. Davi está pegando coisas extremamente pragmáticas. Sim. A gente acha que a habitação de Deus está uma coisa mística, subjetiva. Não, ele está falando isso. São para os profetas, né? São para os que têm o dom. E aí depois ele fala assim: aqueles que honram os que temem ao Senhor. Uau! No céu tem uma cultura de honra. Chama-se Trindade. O Pai honra o Filho honra o Pai e o Filho honra o Espírito Santo. Jesus falou assim: fala mal de mim, mas não do Espírito Santo. Você quer falar mal? Mal de mim tem perdão. Agora, mal do Espírito Santo, não. Não fala mal do Espírito Santo. Uau. Porque tudo que eu fiz na terra, eu não fiz como Deus. Eu fiz como homem. Cheio. Por causa que eu estava cheio do Espírito Santo. Então não fala mal desse que me empoderou para fazer tudo que eu fiz. Isso é cultura de honra. Meu Deus. Esse tipo de lugar fica irresistível para a presença manifesta de Deus. Fica irresistível, não tem jeito. Então não é honrar só os líderes. Óbvio que tem que saber honrar e diferenciar os níveis de autoridade. Mas é um fluxo de amor e honra, onde a gente prefere o outro em honra. E o que é honra? Honra é quando a gente faz distinção de uma coisa e outra. Então não é igualdade. No reino de Deus não tem igualdade. Tem diferença. Ele está falando: honrar os que temem ao Senhor. Por quê? Porque tem gente que não teme ao Senhor. Então eu vou honrar quem teme ao Senhor. Pode ser um irmão mais novo, pode ser imaturo, mas ele teme ao Senhor. E os meus líderes também. Eu olho para essa geração e penso: essa geração é a geração que coloca pai em asilo. Não sabem honrar os líderes. E a gente acha que isso é uma bobeira, que é bajulação. Mas pensa comigo: a Assembleia de Deus nasce no Brasil, lá em Belém, com os 2 missionários suecos. Cara, um termina vendendo pipoca na porta da igreja e o outro no hospício. Sério? São os pais, cara. Eles são os pais de tudo que a gente está vivendo hoje no Brasil. Todo o mover de Deus é resquício do movimento pentecostal ainda. A gente não saiu de Pentecoste. Não. A gente não pode fazer isso. Então, os caras que... Percebe a liderança de Davi. Ele pega os quebrados na caverna de Adulão, honra os caras. Você vê que quando os caras vão pegar água para dar para ele, falam: não vou beber isso. A vida de vocês está aqui. Ele derrama. Então, lealdade a Davi era porque eles eram leais a Deus e se tornaram leais a uma visão. Isso é cultura de honra. Eles compraram a visão do pai espiritual deles. Tipo assim: eu não vou construir o meu chamado. Eu vou construir o chamado do meu pai, daquele que deu a vida por mim na caverna de Adulão. Eu era só um quebrado, depressivo, um nada, e alguém me deu uma visão. Então eu chamo isso de o poder de ser o segundo.
Eu aprendi isso com o Chris Valotão, ele fala sobre o poder de ser o segundo, né? Então acho que esse ensino de honra no Brasil foi deturpado. Sim. Muito. E usaram a palavra honra para abusar das pessoas. Sim. De verdade. Eu vi um rapaz lá da igreja do Leandro Vieira, ele dizendo assim, perguntaram para ele como é que ensina sobre honra. Aí ele falou, você ensina com a bacia, com a toalha na mão, não com o pé na bacia. Sim, exatamente. É o que a gente repete lá. Eu ensino honra honrando. Exato. Honrando literalmente, colocando a mão no bolso. Pegar pessoas quebradas, levar para tua mesa e olhar nos olhos e servir ela e preparar uma boa comida para ela. Quando você for no shopping, lembra que você pode comprar, levar um presente, levar alguma coisa. Legal. Fazer isso da sua vida, sabe? Eu me lembro que quando a gente iniciou a igreja, a Maíra às vezes abria o guarda-roupa dela e falava para as irmãs, escolhe o que vocês querem. Uau. O que vocês querem fazer. E era um escândalo para elas, para algumas, quando a minha esposa do pastor, ia na casa delas depois da reunião, grupo pequeno, louça pra caramba, a galera metia o pé. A Maíra ia lá e lavava a louça. Sim. E aí depois ela ensinava. Gente, não pode sair da casa da pessoa do grupo pequeno com a casa bagunçada. Essa casa é de Deus também. Sim. E a gente está sendo servido por essa família. Então vamos manter essa casa que é de Deus limpa. Então isso tudo envolve... O que tem a ver com a presença de Deus manifesta? Tudo, porque é um fluxo de honra, de serviço. É um tipo de pessoa, né? É um tipo de pessoa. Então eu estou atrás desse tipo de pessoa. E isso não significa que a pessoa vai ser perfeita. Sim. Ela vai falhar em vários aspectos e não tem problema isso. A questão é o coração. Se ela tem um coração na presença de Deus, ela vai entrar nos processos pedagógicos do Senhor. Uhum. Não estou falando isso porque eu aprendi. Eu tive que aprender. O Espírito Santo me repreendeu. Não fala mal de ninguém. Não fala mal de nenhum pregador. Não fala mal dos pregadores da TV. Você não concorda? Beleza. Não fala mal. Não exponha a nudez deles. Não faça isso. Se você tem alguma coisa contra o ensino que você sente que é uma heresia que prejudica as suas ovelhas, diga isso de maneira muito ética no seu púlpito em uma reunião fechada. Mas não grave e poste. Exatamente. Eu sou o cara que não tem força para discutir em rede social. Me suga a energia. As pessoas fazem críticas, eu fico, não vou responder. Eu não vou ficar brigando. É a minha visão, é o que eu acredito. Sim. Mas eu não preciso empurrar isso goela abaixo de todo mundo e nem ficar atacando qualquer coisa que eu não concordo, que eu vejo. Eu fui muito repreendido pelo Senhor, porque eu era muito crítico. Sim. Queria pregar contra a teologia da prosperidade e acabava ferindo princípios de prosperidade. Porque, cara, a prosperidade está na Bíblia. E a gente corre o risco de achar que pobreza está conectada à espiritualidade saudável. E aí a gente tem medo de falar de riqueza na igreja. Ou seja, não pode ser rico. Jesus nunca disse que não pode ser rico. Jesus nunca falou que dinheiro é uma coisa errada em si mesmo. Então, existem formas corretas do reino de Deus da gente ficar rico, da gente cuidar de bens, da gente empreender. A gente precisa de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Eu quero enviar pessoas para o Oriente Médio, eu quero plantar novas igrejas, eu quero ter dinheiro para fazer a coisa acontecer. Mas a questão é como eu faço isso. Qual é o coração? Então, às vezes, a gente quer consertar um erro e acaba criando outro. Então, tipo assim, a galera... Indo para outro extremo, né? Falava mal de dízimo. Cara, dízimo é errado, dízimo é da lei, não tá no Novo Testamento. Aí vai pro outro lado. Por quê? Porque é avarento. Ele não quer dar nada pra ninguém. Sim. Então ele coloca, pega essas coisas assim. E eu era esse cara, assim, ficava criticando tudo. Não, só quer roubar dinheiro dos outros. E isso aí, a teologia da prosperidade é um lixo. E eu odeio, eu falava assim. E aí o Espírito Santo falou, não faz isso. Porque eu cuido dele. Eu trato com ele. E eu é que vou fazer o que tem que ser feito. Eu julgo. Você não. Você ora por ele. Ora por ele, cara. Ora por um avivamento na igreja dele. Uau. Ora para o Espírito Santo encher a família dele, ao invés de ficar criticando. Então,
Essa cultura da honra, então, ela gera um ambiente Sim, sem dúvida. para a presença manifesta de Deus. Sim, eu acho que a Bethel talvez hoje seja um grande exemplo pra gente. Assim. Ah, é? Tem coisas que eu discordo na teologia deles, mas não tem problema. A questão não é essa. A questão é que esses caras entenderam uma coisa que a igreja brasileira precisa entender. Então, tava num Zoom e o Bill Johnson tava lá, junto com o Francis Chan, Mike Bickle e vários caras sinistros, o Asher, o David Damian. E aí o Bill tava falando que o pai dele ensinou pra ele: não fale mal de ninguém nunca na sua vida, não faça isso. Ele cresceu vendo o pai dele fazer isso. Só que tem 5 caras na América que toda conferência falam mal do Bill Johnson. Toda conferência. E aí um dia ele abriu uma revista cristã e tava a foto dos 5 caras lá numa conferência que ia ter. E aí Deus falou pra ele assim: fica olhando pra essa foto até eu derramar o meu amor no seu coração por eles. Aí o Bill ficou assim, chorando. E aí ele falou: hoje eu oro até pela 5ª geração desses caras. Meu Deus. Para que Deus abençoe, para que Deus prospere. Nisso, o Francis Chan interrompe. Ele falou: calma. Ei, Bill, eu era um desses caras que estudava você para falar mal de você. E hoje eu tô quebrado aqui, cara. Me perdoa. E ele disse: eu fui até o Mike Bickle, e falei: por que você nunca se defendeu de tudo que te acusaram? E o Mike falou: o Espírito Santo não deixou eu me defender. O Espírito Santo falou: nunca se defenda de críticas. Fique quieto. Eu vou te honrar. Fique quieto. Meu Deus. E aí, por exemplo, eu ainda não fui na Bethel, mas eu tenho amigos que foram lá. O que os caras fazem? Eles vão você vai num restaurante, aí você janta. Aí quando você vai pagar a conta, alguém já pagou para você. Alguém da igreja. Ele viu que você está visitando a igreja, que você está ali e tudo. Aí você vai lá pagar a conta. Alguém pagou. Viu que você está lá visitando e pagou a conta. E aí tinha uns índios que moravam lá. E o governo parou de dar subsídio, grana para os índios. E o Bill falou assim: a terra é deles. Eles estão aqui primeiro que a gente. Então nós vamos tirar do caixa da igreja e vamos sustentar esses índios. E fizeram isso. E aí começou a aparecer grana na conta da igreja. Milhões de dólares. Uma outra muito legal que eu vi é que tinha um pastor que falava mal dele. E aí ele estava em crise financeira na igreja. E ele chamou o tesoureiro e falou: pega todo o dinheiro que a gente tem na conta e oferta na vida dessa igreja que fala mal de mim. Então, quando você vai pra lá, você se hospeda num hotel, a pessoa se hospeda na cadeira de roda. Quando ela volta empurrando a cadeira de roda. Porque tem uma medida da presença de Deus ali naquele lugar que não está acontecendo em outros lugares. Sim. E eles são muito fiéis a essa questão de cultura de honra. E, basicamente, honra tem a ver com tratar a pessoa de acordo com a identidade dela. E não de acordo com o que ela faz, mas com quem ela é. Então eles chamam de puxar os filhos da luz. Então você caiu em adultério, mas você não é adúltero. Você é filho de Deus. E eu vou restaurar isso em você. Eu vou honrar até o mais fraco no corpo de Cristo. Entendi. Entendeu? Então eles puxam a identidade de quem a pessoa é em Deus. Porque o que é tentação? Tentação é um convite para você sair da sua identidade. Sim. Porque o pecado é a falsificação do prazer. Então, prazer é em Deus, não no pecado. Então, a tentação é isso. Vem para fora da sua identidade. Quando você cai em pecado, você se deforma. Então, precisa de uma cultura na igreja para tratar o pecador não de acordo com aquilo que ele fez, mas com quem ele é. Que, lógico, vai tratar o que ele fez. Sim, lógico. Porque se reposiciona o coração dele como um filho de Deus, ele vai abandonar o pecado. E hoje vocês estão numa... Porque você está falando disso e eu lembrei que vocês estão em uma área, né, de prostituição, né? Sim. E que você faz um trabalho evangelístico ali com as garotas de programa e tudo que está rolando ali. Como é que é o nome da região lá? Vila Mimosa. Vila Mimosa. Como é que vocês foram parar nessa área e como é que é o trabalho lá? Então, começou porque era um projeto temporário, que seria o Exodus Cry, que é uma organização que trabalha com tráfico de humanos. E na Copa do Mundo... um mês de evangelismo e um mês de sala de oração. Ok. E trabalhando especificamente aí. Quando eu assumi, a minha visão era um pouquinho mais ampla. Não só trabalhar com tráfico sexual, mas trabalhar com um bairro em si. Porque não tem só prostituição ali. Tem famílias que moram no bairro,
que moram na rua, que moram dentro da rua dos prostíbulos. Então, a gente começou a pensar o seguinte: a nossa visão não é combater tráfico sexual. Nossa visão principal é Deus morar aqui. É isso que a gente quer, que Deus habite no meio das trevas. E a consequência disso é missões no poder do Espírito Santo. E aonde a gente vai atuar? A gente vai atuar nas famílias e nas crianças. Vamos trabalhar com prevenção antes de trabalhar com um resgate. Ok. Embora o Espírito Santo às vezes nos leva a atuar com resgate. Eu sinto que esse próximo ano nós vamos entrar mais forte em resgate de mulheres que já estão lá dentro. Mas hoje o nosso foco são crianças. Você tem a ideia? A gente tem 4 irmãos da Vila Mimosa, adolescentes. 3 desses irmãos são das nossas equipes de adoração. 13, 12 e 15 anos de idade. Segunda-feira agora a gente começa o nosso primeiro turno de Ana, que é as mães levando as crianças para o turno, né, de oração. E esses adolescentes vão estar lá liderando. E eles são lá, nascidos lá, moram lá, família há anos, nascidos no bairro da prostituição, 24/7, dia inteiro de prostituição. Então é isso que eu quero ver. 30, 50, 60 crianças que nunca vão experimentar prostituição na vida por causa da presença de Deus. Eu quero ver comércios ali, o local se tornar um polo gastronômico, porque tem todo o potencial para isso. Sim. Pela localização, próximo do Maracanã, próximo do metrô. Então, de verdade, expandir um jardim. Esse é o meu projeto. No meio do caos. No meio do caos. Um Éden surgir. É isso aí. Então, nossa equipe de justiça e evangelismo, toda terça, eles visitam as casas. Vão de casa em casa, orando, visitando. E aí tem um projeto de reforço escolar com crianças e tem um ensino de teatro para as crianças também. Então, muitas crianças estão participando. A gente faz um evento chamado Vila Feliz, que a gente compra brinquedos e monta um parque na rua praticamente do prostíbulo. E aí, esse ano, as crianças do bairro apresentaram peça, dança. Foi incrível, cara. No final, eu peguei o microfone, tinha um monte de gente assim, do bairro. Comecei a pregar o evangelho, rasgado assim mesmo. E é muito legal. Hoje eu passo alguns moradores. Oi, pastor, já me cumprimentam assim, né? Já conhecem. Clube de motoqueiro, tem muito clube de motoqueiro na área. E pra mim, cara, já é eu quero muito mais, assim, Deus, mas pensa comigo. Ali tá funcionando ali desde a década de 70. Há 6 anos, o público que frequenta o lugar mudou. Sério? A gente tem 150 pessoas chegando toda semana com filho, criança, num prostíbulo que tem cheiro de urina, de cerveja, de drogas, que é sujo, é feio. E isso é incrível pra mim. Cara, uma pessoa querer congregar com a gente é porque ela quer muito a presença de Deus de verdade. Sim, cara. Sim. A gente tá no 5º andar de um prédio comercial e no domingo o cara desliga o elevador. As pessoas sobem 5 andares. Andando. E lotado assim a reunião e nunca houve isso. Oração e adoração estão subindo diante de Deus no lugar mais escuro do Rio de Janeiro há 6 anos. Famílias frequentam aquele lugar, é mó barato. Domingo de manhã, às vezes eu filmo assim, falo, aí galera, isso aqui é uma zona de prostituição. E as famílias chegando com Bíblia na mão, com crianças, idosos, e eu falo, cara, o lugar é frequentado por um outro público agora. Sim. A gente vai nos bares, come nos bares, pega os PFs, lá o prato feito. Então a galera, quando tem conferência, almoça, os jovens almoçam ali mesmo no comércio, consomem coisas ali. Então o público não é mais o mesmo. Ainda tem prostituição. Está acontecendo lá. O nosso coração é quebrado por isso. Mas a gente sabe que não há uma estratégia específica humana que seja capaz de mudar a realidade daquele lugar e do Rio de Janeiro. Então eu estou atrás de algo inédito, de verdade. A gente está cumprindo a grande comissão, indo de casa em casa. Mas quando vier aquilo que eu espero, eu creio que as pessoas vão entrar por dentro da sala pedindo para serem batizadas. Amém. Na presença de Deus. Como é que foi aquela história que você me contou um dia das garotas de programa que estavam tendo uma visão? Esse testemunho é incrível. Há alguns anos a gente
Logo que eu assumi, eu falei assim, vamos parar os evangelismos, porque eu quero que vocês preguem a partir de um lugar do conhecimento de Deus, e não só porque tem que fazer a coisa. Sim. E aí a gente ficou uns 3 ou 4 meses assim, só orando, intercessão, justiça, faz justiça. E aí, uma moça que era da nossa igreja, ela tem uma irmã que fazia transporte das meninas para eventos e coisas que os homens contratavam. E aí uma das meninas falou para ela que estava vendo um homem de branco dentro da boate. Um homem de branco aparecia lá todo dia e que 15 meninas estavam com medo de voltar a trabalhar, porque por causa do homem de branco. Aí falou, vamos chamar um pai de santo, vamos rezar aqui e tal. Aí nisso a irmã da moça da igreja falou, o que vocês estão fazendo lá? Ela até usou essa expressão, vocês estão fazendo oração contrária à prostituição e tal. E ela veio me contar isso. E aí, na mesma semana, eu ouvi o testemunho e fiquei incrédulo. Falei assim, nossa, cara, essa menina tá inventando coisa, tá doidona, usou drogas e viu um homem de branco. Beleza. Aí sai, uma semana depois, sai no jornal Extra, de grande circulação no Rio, prostituição cai 50% na Vila Mimosa. Eu falei, Deus, você não tá brincando comigo não, né? Esse negócio tá acontecendo de verdade. E a gente entra dentro do lugar e a gente vê que as casas estão fechando, de verdade. Meu Deus. Estão falindo. Eles dizem que é por causa da crise. Eu digo que é por causa da intercessão. Sim. Eu digo que está fechando e que vai falir de verdade mesmo. Amém. Amém. Mês passado eu entrei lá dentro, nós entramos com 10 pessoas com uma fita na boca escrito fim. Foi muito louco assim, cara. Porque as meninas ficam nuas na rua, sabe? É bem, bem pesado assim. E o meu coração foi esmagado pela compaixão de Deus, assim. Eu tô certo de que eu vou ver um avivamento, e se não for eu, os meus filhos vão ver um avivamento naquele lugar. Amém. E vão ver aquele lugar falido completamente. E eu falo, Deus, eu queria fazer 10 casamentos de 10 meninas que saíram desse Sim. lugar, e eu quero ver elas engravidando e sendo fiéis aos seus maridos. Eu quero ver esse negócio acontecer. Então, cara, eu tô, assim, gastando a minha vida, da minha família, dos meus filhos. Eu tô dando tudo que eu tenho para infectar pessoas com paixão pela presença de Deus e para fazer algo que deixe uma marca no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não seja mais conhecido porque teve 5 governadores presos, 4 governadores presos e por causa do futebol e do carnaval. A gente fala isso há muito tempo, mas eu tô muito focado nisso, assim. Eu não quero hoje ficar viajando pelo Brasil para pregar. Eu não tenho essa ambição, assim. Eu venho em lugares que são muito pontuais e que eu sei que as pessoas vão fazer alguma coisa com o que eu falo. Mas a minha energia hoje, ela tá focada em treinar as pessoas naquele lugar para ver a presença de Deus cair de um jeito que a gente nunca viu antes. E qual é a importância qual é o papel da mensagem Maranata em tudo isso? Eu sei que você, junto com toda essa galera que você citou, várias pessoas aqui, carregam essa mensagem, né? Citou várias vezes o IHOP. Qual é a centralidade dessa mensagem em tudo isso que vocês estão construindo? É impossível desvincular uma coisa da outra, é impossível. Tem gente que fala muito de oração e não fala de fim dos tempos. Tem gente que fala de fim dos tempos e não fala de oração. Mas é impossível, porque o livro de Apocalipse é o livro em que prova que a oração dos santos apressa a volta de Jesus. E que Jesus está voltando para uma igreja incessante. Incessante é dia e noite, eu quero dizer. Que em todas as regiões da terra vão existir pessoas dia e noite, que vão ser intensas com Deus, mas vão ser constantes. E a figura que a gente pega é a Ana, que ficou viúva, jovem, e não se casou, e dedicou a vida dela dia e noite em jejum e oração para a primeira vinda de Jesus. Então, Deus está chamando Anas para esse tempo, que vão gastar a vida no deserto para preparar o caminho para a volta de Jesus. Vão preparar uma estrada. E o que eu quero dizer com preparar? Preparar significa se dedicar à oração para ver todos os eventos que precedem a volta de Jesus acontecer
na nossa geração, todos os eventos. Então, quando diz o Espírito e a noiva dizem vem, a palavra vem significa para mim, vem significa intercessão para que tudo aquilo que precede a volta de Jesus aconteça. Porque ele não pode vir casar, por exemplo, com uma igreja imatura. Jesus não é pedófilo, ele não pode casar com criança. Então eu preciso orar para que a igreja no mundo seja igual à igreja de Éfeso, que Paulo fala, uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, uma igreja gloriosa. Então eu acho que a gente ainda não é uma igreja gloriosa. E é louco isso, você dizendo, porque a gente olhar para a igreja ao lado, vamos dizer assim, né, para a comunidade que se reúne ali na nossa cidade e ver a imaturidade deles. Sim. Nos reunirmos aqui, falarmos mal dele não fazer nada a respeito, Sim. nós simplesmente estamos dizendo, nós não estamos interessados na volta do Sim, Cristo. Exatamente. Porque enquanto eles não amadurecerem, Exatamente. Ele não vem. ele não vem. Não tem como. Então não importa quão boa está a família de Zascope, Exatamente. se eu não aprender a olhar para Bragança Paulista, se eu não aprender a olhar para São Paulo, se eu não aprender a olhar para o Brasil, não faz sentido, né? Exatamente. A gente tem uma prática lá, uma vez por mês a gente faz o jejum do noivo, que é baseado nessa passagem que Jesus vão indagar a Jesus. Por que os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam e os seus não? Aí Jesus fala, enquanto o noivo está aqui, não precisa jejuar, eu estou aqui, estão me vendo fisicamente, festa, né? Beleza. Sinais, maravilhas, poder, pá. Mas um dia o noivo é tirado, ele vai ser assunto aos céus. E quando ele for tirado fisicamente da terra, vocês vão jejuar. E esses 3 dias de jejum do noivo, a gente está dizendo o seguinte, nós estamos pranteando e lamentando, dizendo, nada está bem sem você aqui. Bom, Nada vai ficar bem sem você aqui. Nós estamos com saudades da presença física, corpórea, de carne e osso do Deus judeu. É isso que a gente quer. meu Deus. A gente quer dar a vida em oração de noite, porque oração de noite está acontecendo no céu. E porque oração de noite vai liberar, vai desatar o plano de Deus na terra. Então, se você for olhar Apocalipse, as cenas de Apocalipse 4 e 5, então 4 tem a visão do trono, da beleza de Deus e tudo mais. No capítulo 5, diz que Jesus pega o rolo da mão do Pai, e esse rolo para mim é a escritura da terra. Assim como você compra uma casa e você tem o papel que diz, você é o dono da casa. Sim. Então ele tem o direito legal de governar a terra. E os selos são os planos de juízos que ele vai liberando para poder limpar a terra para estabelecer o seu reino. Então Ok. ele precisa liberar a justiça antes. E quem libera a justiça? Você vai ver. Os santos estão enchendo as taças com oração. Quando é cheia, derrama. Então as pessoas estão com medo da grande tribulação, mas é a igreja que libera a grande tribulação em oração. Hoje a gente está na fase de falar misericórdia, Senhor, mas vai chegar uma hora que a gente vai falar libere os seus juízos, agora mesmo. Por isso que diz que ele vai voltar para uma igreja, Lucas 18, e não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite. Então a gente está diante do trono de Deus, provocando e apressando a vinda do Senhor. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar, nem Sim. a hora, mas a Bíblia fala claramente que é possível apressar o dia da sua vinda. Então a oração, ela é o combustível máximo para preparar os precursores, os mensageiros. Eu estava explicando hoje mais cedo que na cronologia do plano de Deus, a gente está parado em Pentecoste, certo? Então a gente precisa avançar para tabernáculos. Profeticamente falando, essas festas se cumpriram em Israel físico, se cumpriram na história e se perderam na história. Então a Páscoa se cumpre, claro, com o Êxodo, a Páscoa se cumpre em Jesus, a Páscoa se perde na Idade das Trevas e ela é restaurada em 1500, Lutero, salvação somente pela fé. Pentecoste se cumpre no Sinai, quando Deus dá a lei, se cumpre em Atos 2, se perde 300 anos depois dos apóstolos e é restaurado em 1900 em Azusa. Mas a gente ainda não avançou para a próxima festa. Qual é a próxima festa dentro de tabernáculos? Trombetas. Tocar o chofar, som de alarme.
tocai a trombeta em Sião. Um aviso. Então eu tô achando que a gente está entrando nessa fase. Treina os trombeteiros. Uau. Leva essa geração pro deserto para aprender a treinar o espírito. E deserto tem um aspecto de provação, mas tem um deserto de espiritualidade, onde não há espaço para mais ninguém, só Deus. E você treina o seu espírito como uma lâmpada para que você se torne a mensagem. Então, quando... que são os amigos do noivo. Os amigos do noivo. Porque quando você olha nas 10 virgens, né, tem uma coisa meio desesperadora ali, que as prudentes dormem. Sim, né? Exatamente. Você fala, pô, as prudentes que legais, olho, mas as 10 dormem, né? Só que aí tem alguém acordado, né? Exatamente. Que grita, né? Eis o noivo. O noivo. Então o deserto é os precursores são melhor treinados dentro de uma estufa de oração. Entendi. Então João Batista foi pro deserto com 12 anos, ficou mais ou menos 18 anos no deserto, virando uma mensagem. Ele não saiu pregando, ele não fez um vídeo e postou no YouTube. Ele não queria fazer um ministério, ele queria ter uma mensagem. E essa mensagem se tornou a vida dele. Aí quando enviaram, as pessoas falaram: quem é você? Diga-nos quem é você. Você é o Cristo, você é o Elias, você é isso, você é aquilo. Ele diz: eu sou Isaías 40. Eu sou um versículo. Eu virei a passagem bíblica, eu virei aquilo que eu li. Então, provavelmente, ele gastava tempo no deserto lendo as escrituras, orando e jejuando, se tornando uma mensagem, não querendo só ter a mensagem. Muito bom. Então, eu creio que a sala de oração, por exemplo, nós cantamos a palavra o tempo todo. Então, é um seminário cantado. Nossas orações todas são orações bíblicas. Nunca nós oramos coisas da cabeça. Então, nós oramos as orações apostólicas, oramos os decretos proféticos. Isso a gente aprendeu com o Mike Bickle, de verdade, assim. E eu não vejo o menor problema nisso. A questão é que quando as pessoas fazem Ctrl-C, Ctrl-V, mas tem uma diferença de copiar e encarnar. A mensagem é do Douglas. Ele que eu ouvi ele... A primeira vez foi ele que eu ouvi falando isso. Só que isso entrou dentro de mim e virou minha mensagem agora. Sim. É a minha mensagem, não é muito só bom. Do Mike Bickle. Isso encarnou. Então eu não preciso inventar a roda. Eu preciso só ser afetado por uma palavra que faz sentido para Deus e para esse tempo. Então, eu penso que a gente está nessa fase. Desperta os trombeteiros, porque trombetas preparam a gente para expiação. Expiação era a festa que Israel afligia a alma. Arrependimento coletivo. Então a igreja vai ter arrependimento coletivo. Amém. E o final é tabernáculos, que não é colheita de grãos, mas de frutos. Então ele está vindo colher os frutos da sua obra na cruz. Inclusive esse ano nós vamos fazer a nossa conferência do Desascope totalmente online e o tema vai ser Maranata. Uau! Né? Porque a gente entendeu isso. Tipo, se a gente esperar, vai ser tarde demais para se preparar. Sim. A hora de se preparar e acumular óleo agora. Exatamente. O dia que as virgens saem para comprar já é tarde demais. Então, se você esperar isso acontecer para você começar a acumular óleo, já é tarde demais. E a gente vai ter a honra do Mike Bickle participar esse ano, o Corey Russell vai participar esse ano do Upper Room, o Ângelo vai ministrar, o Vitor Vieira vai ministrar, o Leandro. Só mestre Jedi. Vai ser. Então, dia 7 de novembro, não perde. Vou deixar até o link aqui na descrição, porque é exatamente isso que a gente está falando. Um dos nossos objetivos é isso, é despertar a galera para um estilo de vida Maranata. Não simplesmente eu saber uma mensagem ou até tratar como curiosidade. É realmente a gente despertar para um estilo de vida, cara. E isso é muito inspirador. Vocês têm inspirado muita gente nisso daí, sendo aqueles que foram antes para esse deserto aí. E a gente está querendo entrar junto com vocês nessa empreitada. Cara, muito obrigado. Pô, uma honra para mim, cara. Que tempo maravilhoso. E eu queria que você falasse só rapidamente, antes de encerrar, um pouco do livro Cultura de Oração, que tanto nos abençoa aqui. Sim. Então, esse livro foi escrito para lidar com os dilemas, né? Porque as pessoas transformaram a oração em um bicho de 7 cabeças, né? Então eu escrevi o livro na perspectiva de alguém que está lutando para ser constante em oração. Sim. Porque eu tive os meus desafios também. Então, quando eu escrevia ele, eu não tinha a pretensão de que fosse ter um alcance tão grande assim. Mas eu acho que é por causa do lado prático. Sim. Eu tentei escrever de uma forma que não tornasse mais complicado do que as pessoas pensam que é. Então o livro, eu estou muito feliz porque eu estou vendo salas de oração nascendo,
Uau. Cara, pastores comprando 50, 40 livros para Isso é liderança e tudo mais. Pessoas sendo despertadas falando, minha vida de oração mudou depois que eu li. Eu tava vindo para cá agora, no Rio, fui comprar um lanche no McDonald's, tinha um menino que me atendeu, fez o atendimento, assim, e aí depois ele olhou para mim e falou, seu livro é muito bom, tá? Eu fiquei meio com vergonha, Legal. assim, eu falei, pô, cara, que bom que você gostou, Deus abençoe. Então é um livro prático, tanto o cara que é erudito, como a pessoa mais simples vai sair edificado, tenho certeza. Eu demorei um tempo para acreditar que o meu livro era bom, cara. Olha só. Eu só fui ver que era bom quando eu comecei a ver o testemunho das pessoas. Isso é incrível. E pastores, líderes, pessoas do norte, de fora do país, lendo o livro e me mandando feedback. Assim, cara, incrível, incrível. Eu tô orando todo dia, eu tô apaixonado por oração, tenho disciplina. Eu sei entender que quando eu caio eu preciso voltar para o lugar de oração, que é lá que eu vou ser restaurado. Então, assim, eu tô muito impactado com os testemunhos que eu tô recebendo. E cara, é um prazer assim, fazer parte disso. Assim. E é uma coisa muito simples, que é a minha vida. O livro é o que eu vivi na minha vida, como eu aprendi, falo dos meus erros, falo daquilo que não deve ser feito no lugar de oração. Então eu creio que é uma ferramenta muito importante. E é um livro fino, você lê ele em 2, 3 horas. Sim. E é fácil para transformar ele em curso. Inclusive tem um projeto da próxima edição sair com um guia de estudo. Que legal. E aí a pessoa pode usar no grupo pequeno, com perguntas e respostas e tudo mais. Talvez tenha alguma coisa de QR Code com perguntas e respostas. Sim. Então a gente tá aí sonhando com isso. Muito bom. E você que quiser o livro Cultura de Oração, tem na loja do Dizascope. Vou deixar o link para vocês e vou deixar todos os links aqui das redes sociais do Mike para você poder acompanhar ele. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, cara. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Valeu.